Vou pedir então que alguém possa fazer a prece de início, por favor, para o nosso estudo da Gênesis. Posso ser eu, Minda? Sim, muito obrigada. Nada. Então vamos lá. Queridos amigos, queridos irmãos, queridos benfeitores, espiritualidade amiga, a todos aqueles que nos ouvem, seja de forma presencial, aqui terrena, como aqueles amigos que nos acompanham do outro lado. Que este estudo que estamos ainda a dar passos muito pequeninos sobre o livro da Gênesis de Allan Kardec seja um estudo muito proveitoso para não só para o nosso intelecto, mas acima de tudo para a nossa condição moral e espiritual. Pedindo ainda à espiritualidade amiga que possa abençoar e serenar a nossa querida Minda, para que ela sinta força para dar aqui este estudo, que seja um estudo edificante e muito prazeroso para todos nós. Que assim seja. Sim, seja. Muito obrigada, Mariazinha. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, de aula da Gênesis. Vamos estudar o livro da Gênesis. Então, eu vou fazer um resumo da aula anterior para que possamos ficar mais enquadrados no que vamos ler hoje. Então, o resumo da aula anterior será o seguinte: falamos da Gênese, ela vem-nos falar das leis divinas que regem o universo e do progresso da vida, dos encarnados e dos espíritos. A Gênese foi a última obra de Kardec. Ele juntou informação de todas as outras obras que já tinha escrito e principalmente da Revista Espírita, que já escrevia há 10 anos. Kardec nunca trabalhou sozinho, pois ele teve sempre a ajuda dos espíritos. Ele ia adquirindo informações e recolhendo ideias, e quando sentia que as ideias lhe estavam maduras, ia escrevendo. As ideias desenvolvem-se quando os espíritos começam a ter mais maturidade e começam a ser interiorizadas. Ele fez tudo de maneira disciplinada. Tudo ficou muito claro, como a água cristalina, para que todos pudessem ler e entender o que escreveu. Jesus também tinha cuidado quando falava com os discípulos. No Espiritismo também é assim. Temos que ter cuidado para que não venha a ser misticismo, para que não nos leve ao fascínio. Então nós que aqui estamos também somos altamente responsáveis. Cabe-nos a nós fazer o que Kardec ensinou. Temos que levar isto com muito respeito. A mediunidade serve para ajudar muitas pessoas e entidades que se encontram em sofrimento. Quem a tem que ter muito cuidado, tem que ser disciplinado e entrar no contínuo estudo da doutrina espírita. Nós também questionamos muitas vezes que temos as nossas dúvidas. Então, Kardec mostra-nos muita credibilidade nas suas obras e, efetivamente, vamos percebendo a justiça divina. E isso dá-nos alento. A mediunidade na doutrina tem que ser sempre com Jesus. Kardec era instruído e quando foi convidado que havia fenómenos, sendo ele uma pessoa instruída, intelectual, ele foi para perceber se era verdade. Kardec, quando começou a observar estes fenómenos, ele tinha que provar que era assim mesmo. Ele juntou informação de vários e comprovou e argumentou da melhor forma e leveza. E hoje nós provamos que é assim, ouvindo as explicações de várias fontes. Ele confirmou de várias fontes. O ser humano tem um certo papel junto dos espíritos e tem que saber interpretar toda a informação que chega até ele. Kardec, por isso, a Gênese aprofunda mais que o livro dos Espíritos,
Kardec desenvolveu muito o espírito crítico e nós também temos que analisar para chegar a uma conclusão. Nessa época havia espíritos que não concordavam com a prece. Para que não entremos por caminhos complicados, por vezes, o contraditório de ideias traz-nos também o cuidado de analisar as coisas e assim caminhamos no caminho mais seguro. Kardec ouviu vários espíritos superiores que o ajudaram a juntar todo o conteúdo para escrever as suas obras. Nós somos unos, temos que nos esforçar, mas não conseguimos evoluir sozinhos. Só o conseguiremos em grupo, num coletivo, todos juntos, será melhor, não é? Só faz sentido assim, tem que haver colaboração dos dois lados da vida também. Obra do Pai, do céu, do nosso querido Deus. Nós vamos semeando e às vezes é-nos sugerido ideias. Nós também vamos ouvindo uns e outros e é assim que vamos formando a nossa espiritualidade. Tudo o que nos ensina no bem, que seja a palavra de Jesus, e estamos no caminho certo. Deus escreve direito por linhas tortas. Há generalidade das situações. Se há várias experiências e em concordância, então será verdade. Kardec teve algum cuidado com a essência da doutrina. Falou-se também da psicografia de Chico Xavier. Tudo tem a ver com o progresso. Ele seguiu todos os exemplos da doutrina espírita. Deu tudo e, em contrapartida, não aceitou nada. A força da psicografia de Chico Xavier vê-se pelo fruto. Reconhece-se a forma como ele viveu e vivenciou a fé cristã. As obras de Chico são de facto subsidiadas. Então Jesus não veio trazer só letras, veio trazer sentimento e amor, através da sua compreensão. Falamos de generalidade, concordância, para que possamos trabalhar em segurança. E assim foi o meu resumo da aula passada. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar ou posso continuar? Não? Então, vamos ler então o nono, vamos começar pelo nono parágrafo da introdução da Gênese. Então eu vou ler este parágrafo e depois vou especificar algo. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos passada ao demais pelo critério da lógica é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mistério que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos, para que sucumbisse. Seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda a parte, como com ela se dá. Então, Allan Kardec trabalhou com uma coletividade, ou seja, com um conjunto de médios, onde se reuniam e ele tirava as suas conclusões, em concordância da opinião lógica dos espíritos, confirmando assim a força para a doutrina espírita. Seguindo por uma perpetuidade, isto será por tempo infinito. A revelação do espiritismo vem tirar o vazio do ser humano. O espiritismo tem sua fonte no controle do ensino dos espíritos, na mediunidade com Jesus. E sempre examina com conhecimento de causa. Tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Alguém quer acrescentar algo a este parágrafo? Posso Sim? Obrigada. apenas dizer que este é um livro, acima de tudo, dos espíritos e não de Allan Kardec, porque, segundo o próprio, se assim fosse, seria apenas a sua opinião.
Portanto, aqui eh, o fundamental é precisamente este coletivo de espíritos a dar-nos a mesma resposta às questões efetuadas por Allan Kardec. Portanto, isto aqui é que faz toda a diferença. Portanto, esta gênese é o trabalho de um coletivo de espíritos que vão validando as questões que são apresentadas por Allan Kardec. Portanto, eu diria que isto é fundamental para que haja esta validação do que é a verdade e uma opinião de uma só pessoa. Neste caso, podíamos pensar que Allan Kardec era a mente, o escritor, não é? Deste livro, o autor deste livro, mas não, aqui é de facto o livro é dos espíritos. São os espíritos que vão consolidando este conhecimento. É só Uhum. isso. Obrigada, Maria Obrigada, José. um beijinho. Sim, obrigada, beijinho. Filipe, podes falar, por favor. Muito bem, então nós estamos aqui num ponto que é muito importante nós sabermos que isto tem um nome, não é? Esta concordância tem um nome, é o controle universal do ensino dos espíritos, ok? Portanto, Uhum. quando se fala em coletividades, né, de ensinos, portanto, estamos a falar dessa metodologia que ele utilizou, ok? Neste caso, aqui fala-se sobre o caráter plural da doutrina espírita, ou seja, a revelação divina trazida pelos espíritos é de caráter plural, ou seja, não está fundamentada numa opinião pessoal, como a Maria José disse, porque opiniões todos nós temos a nossa, mas é fundamentada numa ciência traduzida pela observação e pela recolha de informações que depois convergiam para o mesmo sentido das respostas. É nesse sentido que nós vamos encontrar a sua fonte, não é? Na origem dos ensinos dos espíritos e não propriamente numa opinião baseada numa opinião pessoal. Foi sempre com este critério e com este rigor que Kardec vai escrevendo toda a base da codificação espírita, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns, ou seja, tudo foi escrito em função desta metodologia. Por isso, aqui a questão de muitas vezes os espíritas se insurgirem contra a psicografia de Chico Xavier. Também falámos isso a semana passada. Portanto, é baseado, sobretudo, nesta introdução e sobre, portanto, batem-se com esta argumentação, entendem? Porque não foi colocada ao crivo daquilo que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Portanto, há essa questão. Pronto, passo a palavra. Ok, obrigada. Obrigada. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Fernanda, por favor. Obrigada. Só quero acrescentar, e também é preciso perceber, boa noite a todos primeiro, que tudo, peço desculpa, que conforme foi dito, realmente isto é a coletividade dos espíritos, porque, e vamos pela negação, não é? Que é, se fosse apenas um, não é? Se nós acreditássemos apenas em um, seria uma opinião pessoal, como já foi dito, não é? E seria acreditar exatamente nessa, seria a opinião pessoal, isto é, seria acreditarmos que apenas um estava a dizer a verdade, não é? E acreditar nessa verdade, nessa suposta verdade, e que era recebida, obviamente, e que nós teríamos que ter, ou obrigar-nos a assumir essa informação de uma única pessoa como sendo verdadeira. Mas mesmo que fosse a verdade, ou a verdadeira, de apenas um só, nós temos que ter aqui a intenção que
o facto de termos uma coletividade de espíritos pelo mundo fora a dizerem exatamente as mesmas coisas, essa informação chegou rapidamente e foi suficientemente convincente para que todos pudessem mergulhar neste propósito. Se fosse uma única pessoa, vejam, a dificuldade poderia existir em propagar o espiritismo e em propagar toda esta informação, porque sendo uma pessoa só, ela podia influenciar os amigos, podia influenciar quem a rodeava, não é? Ou seja, era um passar a palavra. E se nós fôssemos até ter, imaginemos que nós tínhamos a informação e a tecnologia que temos hoje, que não tínhamos naquela altura, mas sendo uma única pessoa, nem que fôssemos, por exemplo, para as redes sociais ou dizer alguma coisa, não é? Como é que só uma única pessoa conseguiria atingir tantas pessoas com esta informação rapidamente? Era muito difícil chegar ao mundo apenas uma informação. E aquilo que era pretendido é que realmente viesse essa informação, que viesse a informação de muitos pontos, de pessoas que não se conheciam, pessoas que não tinham contactos uns com os outros e estavam exatamente a dizer a mesma coisa. Isso é que é aquilo importante também, porque efetivamente, se fosse apenas de uma só pessoa, não, mesmo assumindo que era verdade, era muito difícil fazer compreender o outro de que aquilo era mesmo verdade. E esta forma que os espíritos, porque efetivamente, como foi dito, não foi Kardec, que os espíritos encontraram para se fazer presente esta informação, foi realmente não haver este contacto uns com os outros, ser mesmo de sítios distantes e exatamente a mesma coisa. Portanto, o impacto é muito diferente. A informação que nos chega realmente tem um impacto muito diferente. Era só isso que eu queria só salientar. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode. Eu não sei se já foi dito, portanto, na lição passada, aqui, portanto, já sabíamos que Kardec, as mensagens, portanto, eram a mensagem que era recebida foi, como é que eu ia dizer, foi relatada por vários médios de diferentes países, de diferentes cidades, portanto, e todos chegaram a uma conclusão e todos disseram a mesma coisa. Agora, pronto, e chegou-se à conclusão que era verídica. Em relação aqui a Chico Xavier, como é que se conseguiu chegar à conclusão que as coisas que ele escrevia eram realmente verdadeiras? Eu mais à frente vou falar sobre Chico Xavier, ainda vou falar mais à frente. Vamos aprofundar depois lá e vou explicar um pouco mais, está bem? Está bem, está bem. Está bem? Obrigada. Diz, Filipe. Queria fazer aqui um comentário porque em 1861 aconteceu um evento chamado Auto da Fé de Barcelona, que foi levado pela Igreja Católica, que procurou queimar todos os livros espíritas. E, portanto, em praça pública, queimou-se livros espíritas, com o objetivo mesmo de dizimar, portanto, o crescimento da doutrina espírita. Só que isso teve um efeito paralelo que ainda publicitou mais. Mas isto para dizer o quê? Mesmo que se quisessem, não é? Portanto, acabar com todos os livros espíritas, também não conseguiriam, não é? Eliminar o espiritismo. Porquê? Porque a fonte da doutrina está nos espíritos e, portanto, para que ela deixasse de existir, seria necessário a inexistência de espíritos, o que é impossível. Portanto, mesmo que as condições humanas quisessem abafar o tempo da revelação espírita, não conseguiriam, porque ela está matriciada no mundo espiritual. Só também é relevante sabermos que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Uhum. Portanto, Deus age no mundo através dos espíritos.
ok? E, portanto, as revelações que vêm para o mundo material vêm sempre através dos espíritos, porque são os seres inteligentes da criação. Portanto, quando Moisés traz a revelação, é um espírito. Quando o Cristo vem trazer os seus ensinos, é um espírito. E agora, de antes era uma unidade, ou seja, a primeira revelação e a segunda foram concentradas em uma pessoa, não é? E aqui acaba por ser então esta coletividade, uma nova forma de revelação divina. Sim, senhora. Obrigada. Ora, Fernanda, tens a mãozinha no ar? Deixa-me só dizer o seguinte, que me parece também relevante, que é, não é qualquer espírito que vem fazer estas comunicações, não Pois. é? Porque tudo foi planeado, tudo foi planejado, a forma, quem veio fazer estas comunicações, não é? Quem proporcionou, os médios, naturalmente, não foi qualquer um. Portanto, isto houve um planeamento para que tudo corresse de acordo com esta informação, com esta, digamos, propagação, para que chegasse ao conhecimento de todos estas informações. É preciso que se perceba que estas informações vieram, tinham que ter vindo de espíritos, realmente, como foi disse, um, com um grau de entendimento e de saber que nós muitas vezes nem podemos compreender. Assim como, vejam bem, vamos ao exemplo de Jesus, não é? Jesus, um espírito grandioso que nem nós conseguimos dimensionar a grandeza, ele veio à Terra para fazer as primeiras divulgações, não é? E, portanto, tudo isso foi planeado. E quem veio, efetivamente, Jesus, que é um espírito de alta envergadura. Ora, isto tudo foi passado depois de Jesus vir à Terra. Portanto, a informação que chega, nesta altura, tinha que ser o mais completa possível. E quem a pode dar o mais completa possível é só, apenas e só, aqueles que têm maior moral, maior entendimento, estão num patamar espiritual muito mais elevado. Nós muitas vezes nem compreendemos, porque muitas vezes, e isto há espíritos, e Jesus também aconteceu isso, para se fazerem presentes em planos inferiores, muitas vezes também têm que fazer alguns sacrifícios. Portanto, Jesus fez muito sacrifício para connosco, mas nós também temos que também chamar aqui a atenção que há muitos espíritos com um grau também maior e às vezes fazem grandes esforços para nos virem amparar e ajudar, quer seja com informações, quer seja mesmo para nos virem amparar nas nossas vidas, ou por intercessão, não é? Pronto, é dessa vez. Obrigada, Fernanda. Mais alguém quer acrescentar algo? Não? Posso continuar? Então, vou ler o próximo parágrafo. O Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo, geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases ele assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto que, de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todos os lados era ensinado o contrário. Este é o resultado característico que podemos proclamar, sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal facto. Então vimos aqui
sobre o Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser um pensamento coletivo em geral, tal e qual como acabamos de falar. Foi o primeiro livro da codificação que Allan Kardec publicou. E ainda hoje, depois de 167 anos de ter sido publicado o Livro dos Espíritos, nos traz imensa informação. Ficou imensa informação para os nossos ensinamentos, tão necessária ainda aos dias de hoje que vivemos. Allan Kardec se orientava através do ensino dos espíritos, do controle universal dos espíritos, e nenhum desmentiu as experiências. Isto significa que eles também já eram muito evoluídos, tal e qual como a nossa querida Fernanda acabou de dizer. Vimos também que não houve vaidade, que foi comprovada toda a humildade. Falamos de progressividade. Temos aqui a lei do progresso. É uma das 10 leis morais que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º. Segundo Allan Kardec, existem duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o moral. E este progresso leva-nos à harmonia do universo. A lei do progresso, aplicada ao espírita, diz-nos que, através de sucessivas reencarnações, o mesmo se autoaperfeiçoa, gradativamente, nas dimensões intelectual e na moral. Sua condição inicial é de simplicidade e de ignorância, para se elevar à condição de pureza espiritual. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu o conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionado, mas não retrogrará. E é o que eu vi aqui deste parágrafo. Alguém mais quer acrescentar? Filipe, por favor. Obrigada. Bom, então estamos aqui num seguimento. Os livros foram, quando alguém escreve uma obra, né? Um escritor, quando escreve uma obra, nós vimos muitas vezes primeira edição, segunda edição, revisada e atualizada, não é assim que os livros se fazem. Às vezes alguém escreve e falta uma vírgula, falta um ponto, às vezes quer substituir algumas palavras, às vezes as traduções, por exemplo, podem ser equivocadas, ou seja, uma obra literária, ela vai sempre sendo melhorada, né? Pelo autor ou mesmo pelos próprios leitores, não é? Quando encontram alguma coisa que não está, por exemplo, olha, a tradução do Haroldo, eles esqueceram-se de um capítulo, de uma pericope inteira, né? Falta lá uma pericope inteira, portanto, desde a primeira edição agora a edições posteriores, a coisa vai se atualizando. No que diz respeito ao Pentateuco, portanto, temos que ter em mente um cronograma dos livros. Porquê? A primeira edição do Livro dos Espíritos saiu com 501 perguntas. E a segunda edição já foi com 1019 perguntas. Portanto, a primeira edição do Livro dos Espíritos estava muito incompleta. Vejam, depois a segunda edição foi quase o dobro das perguntas. Isto porquê? Porque nesse intervalo, Kardec constituiu a primeira edição, mas no intervalo do tempo como se foi desenvolvendo, foi recolhendo mais informação e foi adicionando aquilo que fazia sentido para que a obra pudesse ficar mais completa. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, quando o Evangelho segundo o Espiritismo era para ser chamado, o primeiro nome foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois é que passou a Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, depois é que mudaram o nome da obra. Kardec, no Livro dos Médiuns, vai falar sobre três fases da obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. E depois, mais tarde,
vai dizer, inclusivamente aqui neste livro, a Gênese, que ainda há uma mais grave que é a possessão. Ou seja, aquilo que ele havia falado no livro dos Médiuns, que tomou como certo, sendo que a publicação do livro dos Médiuns foi em 1861, este escreve a Gênese em 1868 e, portanto, vem adicionar conhecimento àquilo que já havia sido publicado. Daí que as obras, elas quase que se respondem umas às outras. E é muito interessante nós estudarmos a Gênese, porque podemos fazer saltos, né? Tu trouxeste agora aqui a lei do progresso, não é? A Gênese tem esta característica porque ela pode ser, não é? Ou seja, nós podemos fazer ligações ao livro dos Médiuns, podemos fazer ligações ao livro dos Espíritos e aos outros livros que nos ajudam a completar o nosso raciocínio. Portanto, o progresso na doutrina espírita também se faz neste sentido, ou seja, no sentido de melhorar as obras, melhorar os ensinos e dando este caráter progressista da doutrina espírita. Porque se nós olharmos hoje, a doutrina espírita e os conceitos trazidos no século XIX, eles farão sentido daqui a 3 ou 4 séculos à frente. Podem fazer, mas certamente que vão ter bastantes atualizações. Porquê? Porque a ciência também se vai desenvolver. O conhecimento vai ser desenvolvido e, portanto, nós não podemos ficar eternamente para todo sempre e não entender a doutrina espírita e a revelação dos espíritos como um conhecimento que ficará para todo sempre. Porquê? Porque se nós estamos numa lei de progresso, se estamos num processo evolutivo, como é que será a ciência nos mundos celestes? É igual à nossa? Hum. É claro que não. Portanto, nós vamos. Agora, o que está aqui em causa é a forma da perpetuação do conceito de ciência espírita. Ou seja, a forma como o novo conhecimento trazido pelos espíritos deve ter o tal critério, que é o do controle universal do ensino dos espíritos. Uhum. Muito Passa a bem, palavra. obrigada. Mais alguém quer acrescentar algo? Sim, posso. Podes. Então era só para acrescentar uma breve nota. Aliás, no livro dos Espíritos, também na introdução, um dos comentários que aqui está diz exatamente que a Gênese, através da Gênese, Kardec pôde acentuar que o livro dos Espíritos, lançado 10 anos antes, continuava tão sólido como então. Nenhum dos seus princípios fundamentais havia sido abalado pela experiência, todos permaneciam em pé. Então podemos dizer que a Gênese é uma certificação, não é? De Uhum. tudo aquilo que está nos livros de atrás. E 10 anos depois, Allan Kardec, através da Gênese, pode confirmar que tudo aquilo que foi escrito anteriormente, que todos os ensinamentos que os espíritos tinham. Foi-se embora a nossa luz. Já aqui estou cá ou não? Estás. Pronto, queria eu dizer que na Gênese é a confirmação, Kardec pode ter a confirmação, ou vem dar a confirmação, que tudo aquilo que foi publicado nos livros anteriores correspondia à verdade dos espíritos, não é? Que os espíritos tinham transmitido e que 10 anos depois já havia essa confirmação, que tudo aquilo, na verdade, era confiável, era verdadeiro e pronto, e a gente se vem confirmar exatamente isso. É isso. Muito bem. Obrigada, Luz. Filipe, queres dizer mais alguma coisa? Não? Tens o som desligado. Sim, é uma coisa breve. Diz. A certa altura, o Kardec diz assim, que se em algum ponto a ciência vier dizer algo contrário
ou vier a comprovar algo contrário àquilo que os espíritos trouxeram, então fica aí com a ciência. Isto para dizer o quê? Para dizer desta abertura, não é? Porque a segurança daquilo que foi recolhido é tão grande pela forma como foi recolhida que não há medo da ciência. Uhum. Estão a ver? Portanto, porque pela forma como esta doutrina foi conseguida, pode encarar face a face a ciência em todas as épocas da humanidade. Estão a Por ver? isso é, Paralelo, diz? por isso é que eu estava a dizer, por isso é que 10 anos depois, não é? Exatamente. Ele confirma tudo isto na Gênese, a veracidade de tudo aquilo que tinha sido, todos os depoimentos tinham dado origem aos livros que tinham sido escritos atrás. Portanto, ele vai confirmar tudo na Gênese. Todo o ensinamento se mantém devidamente comprovado. Muito bem. Ó Luz, e até porque se fosse só uma, lá está, se fosse só uma pessoa, se calhar já estava desatualizado, ou já estava, ou essa moda já tinha passado, não é? Exatamente, e aqui não há como negar a veracidade de todos os conhecimentos que foram transmitidos. Muito bem. É isso mesmo. Obrigada, Luz. Obrigada, Filipe. Fernanda, faz favor. E de encontro àquilo que estavam a dizer, realmente o Espiritismo não teme absolutamente qualquer mal dos homens, ou revoluções morais que possam existir, ou perturbações a nível físicas do globo, nada disso vai perturbar o espiritismo. Portanto, porquê? Porque está em causa aqui um exame, e esse exame passa por submeter, mas sem exceções nenhumas, e nós podemos ir buscar o que eu estou a dizer ao Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, sem exceções nenhumas, pode-se fazer aqui um exame, e esse exame tem que ver tudo com o que vem dos espíritos e a razão. Portanto, tem que ser colocado este exame. Portanto, tudo o que vai contrariar o bom senso, a lógica rigorosa e os dados positivos devem ser rejeitados. Portanto, ainda que possa vir, vejam bem, ainda que possa vir assinada por um nome muito respeitável. Tá bom? Portanto, pode ser um nome muito respeitável, que venha supostamente dar esta comunicação, mas depois tem que passar por este crivo. Uhum. Não passando por este crivo, podemos colocar a dúvida. Portanto, É, ok? Era só isso. é como se fosse um filtro. Eu mais à frente vou dizer mais algumas coisas, porque já tinha feito um apanhado de tudo, algumas coisas que já foram ditas. Mas então, tem mais alguma coisa a acrescentar neste parágrafo? Não? Posso continuar? Filipe, diz. Isto isto às vezes gera muita polémica, não é? Pois é. Gera muita polémica, isto é muito complicado, e a gente entramos aqui em caminhos muito complicados. Porque é assim, temos que falar sobre as coisas, Pois. porque na doutrina não pode haver tabus e não pode haver coisas que não se possam falar, porque quando se começa a esconder alguma coisa é porque as coisas não estão bem. Exatamente. Entender? Pronto. O que é que eu quero dizer? Não é pela fama do médium que se deve entender que as comunicações são verdadeiras, seja ele qual for. Seja a Maria, seja o Francisco, seja o Manel, seja o Jaquim. E é sempre com este pensamento que a gente deve raciocinar. Porque ao lado, não é? Ao lado das comunicações, elas trazem um conteúdo, não é? E para além de tudo isso, tem que ser um conjunto de circunstâncias, ou seja, tem que ser a mensagem, tem que ser o ambiente onde a mensagem é trazida, tem que ser o próprio conteúdo e a forma da mensagem, ou seja,
tem que haver aqui um conjunto de circunstâncias, não é? Para que haja uma validação. Porque senão, nós temos 5 obras básicas, mais uns escritos de Kardec, Revista Espírita e não sei o quê, e depois, para além da obra do Chico e do Divaldo, digamos assim, quantos livros psicografados é que existem no mundo? Quantos livros, né? Quantos livros é que passaram por esse crivo? Quantos? Agora, quanto de espiritualidade inferior é que vai falar de psicologia, de sociologia, de conceitos que nada têm a ver com a doutrina espírita, mas que se misturam? Como autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, psicologias positivas, coachings, tudo isso contamina aquilo que é a doutrina espírita. E E isto que é está em proliferação. e que está em proliferação. Entendem? Portanto, isto é tudo muito complexo. Nós devemos observar tudo, mas reter também aquilo que me convém. Porque senão, depois é tudo e mais alguma coisa e depois as coisas confundem-se. Entendem? Daí a importância, muitas vezes, da terminologia espírita. Porque se falares em chakras e falares em centros vitais é a mesma coisa. Só que falares em chakras vai-te para o hinduísmo, vai-te para terapias alternativas, vai-te para esse tipo de coisa. E se falar em centros vitais, vai-te para espiritismo. São a mesma coisa. Só que com interpretações diferentes, com objetivos diferentes. Né? E não devemos fazer juízos de valor, não é? Mas devemos estar bem embasados naquilo que são as obras de Kardec. Para quê? Para depois podermos ser mais coerentes com aquilo que é a proposta da doutrina espírita, não é? É um pouco por aí. Muito bem. Obrigada, Filipe. Fernanda, Então faz eu vou pôr favor. mais achas na fogueira. Vamos lá. A tertúlia é Para além boa. daquilo, para além daquilo que o Filipe está a dizer, há uma coisa muito importante e que nós não podemos esquecer. Para além de ser um nome famoso, não é? Pode ser. Imaginem lá que vários médiuns de um só centro espírita têm a mesma opinião. Isso garante alguma coisa? É que pode acontecer. Vários médiuns do mesmo centro espírita terem as mesmas percepções, terem as mesmas conclusões, terem as mesmas informações. Isso não é condição para que a informação seja verdadeira, porque eventualmente poderão estar sobre o mesmo efeito a nível espiritual. Portanto, é preciso realmente passar por crivos e, conforme o Filipe disse, termos aqui um conhecimento, portanto, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor, para podermos ser criteriosos, para podermos fazer questões, questionar, porque não é o facto de o médium A e o médium B e o médium C dizerem a mesma coisa que essa coisa é verdade. Bom, É sempre, temos que colocar sempre a dúvida. Ok, obrigada, Fernanda. Mais alguém quer dizer mais alguma coisa? Não? Podemos continuar? Então vou ler o próximo parágrafo. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos com toda a verdade dizê-las, segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta,
que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Então eu fiz um resumo. Escrúpulos, alguma hesitação em agir, ou seja, com receio de errar. Suponho que é por isso que ele também fazia questões de se perguntar e de tentar chegar ao ponto de alguma situação, não é? Kardec teve sempre algum cuidado e analisou sempre o bom e o ruim, mas vindo do ensino e do controle do ensino dos espíritos, estava certo da conformidade desta obra. A Gênesis já tinha feito o mesmo com as anteriores que publicou. Kardec já tinha feito o mesmo, como dissemos há pouco, com as obras que já tinha escrito. Foi analisando ao longo do tempo para que tudo fosse seguro. Também ouviu algumas opiniões pessoais que, enquanto não forem contrariadas, ele aguardava sempre confirmações e só depois se certificava da verdade, porque estava certo da conformidade com o ensino geral dos espíritos. Foi o que eu tirei, apurei aqui deste parágrafo. Vou precisar de ajuda, alguém que me ajude a definir melhor este parágrafo. Filipe, faz favor. Chamavam a Kardec, no funeral dele, um amigo dele disse que ele era o bom senso encarnado. E aqui, neste parágrafo, está exatamente isso. Porque o que ele está a dizer aqui é que nesta obra, a Gênese, ok, há um complemento de todas as outras, ou seja, as obras que precederam esta, podemos afirmar que estão em total concordância com os ensinos dos espíritos. E esta vem complementar. Contudo, há aqui ideias, diz ele, não é? Há aqui ideias, diz aqui, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, ou seja, que ainda não foram verificadas, tivemos de indicar como tais. Ou seja, tem na Gênese teorias hipotéticas, mas que Kardec vai dizer: olhem, isto não é corpo doutrinário. Na altura em que estamos a escrever, são questões hipotéticas, mas ele diz: olha, está aqui isto, nomeadamente quando fala da astronomia e não sei o quê, em certos capítulos mais à frente, ele vai colocar como, não é? Como algo que não está embasado numa opinião pessoal e não está totalmente em concordância com os ensinos dos espíritos, mas ou seja, o que nós temos aqui é que nós devemos pensar sobre todas as coisas. Nós devemos raciocinar sobre todas as coisas. E muitas vezes, para que as verdades possam ser validadas, é preciso tempo para que elas possam ser validadas. E, portanto, ele coloca aqui este cuidado. Diz então, devem ser consideradas, nesta altura, como quê? Como simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas e contraditas. Ele, ao falar isto, diz que, ou seja, no fundo o que ele está a dizer, olha, a ciência do futuro pode vir a confirmar isto que eu estou a dizer hoje. Mas, à data de hoje, aquilo que eu estou a dizer, considerem como algo hipotético, que tanto pode ser confirmado como não pode. Pois. E é muito interessante isto, Uhum. porque denota nele o quê? Um pensamento de futuro, não é? E uma preocupação com o futuro do espiritismo, uma preocupação com as ideias. Há ideias que fizeram sentido naquela época e que estão ainda sujeitas em confirmação. Sim, senhora. É isso mesmo. Obrigada, Filipe. Mais alguém quer acrescentar algo? Não? Então, vamos ler o último parágrafo da introdução. A Martinha quer dizer algo? Diga.
faz favor. Boa noite. Estás-me a ouvir? Marta? Tens que ligar o micro, Marta. Nós estamos a ouvir. Não consegue ligar o micro. Diz que nenhum micro consegue ligar. Pois, Sai e entra. pois. Tenta sair e entrar outra vez. Obrigada, na mesma. Então vou continuar. E vou ler o último parágrafo da introdução. Oh, Minda, Ahm, só um bocadinho. e Antes diz, eh, ali no final ele tem ali uma nota e depois cá em baixo diz: ao leitor cabe, pois, durante a leitura desta obra, Sim, distinguir a parte apresentada como complementar da doutrina daquela que o próprio autor considera hipotética e pessoalmente dele. Ou seja, delega a responsabilidade para quem está a ler, não é? pois, Portanto, pois, ao leitor cabe interpretar o que é baseado no controle universal, o que já foi aferido e aquilo que se trata de uma opinião pessoal. Portanto, cabe ao leitor. Portanto, cabe a nós, não é? uhum. Vamos estudar a obra, depois termos isso em atenção. Isso diz aqui no último parágrafo. É esse que estás a referir já. É uma Ok. nota, é a nota, mas se tu vires ali onde diz responsabilidade delas, tem lá um unzinho em cima, não tem? Ah, sim, A nota. Quando isso sim. acontece, quando aparece esses uns ou dois ou três em cima significa que há uma nota que deve ser lida. E a nota geralmente está na página abaixo. sim, Ou senhora, seja, está cá escrito, sim. quando acabamos de ler esse parágrafo e se tiver uma nota, temos que ir ler a nota que é para compreendermos melhor aquilo que o autor quer dizer. Ok, Tá bem? obrigada. Assim já leste, não é? Então, posso passar então para o próximo? Sim. Aliás, os leitores assíduos da Revue hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A Revue, que é a revista espírita, muita vez representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Então, eu fiz aqui um resumo. A Revue é uma revista espírita, é um jornal de estudos psicológicos. Nela contém relatos das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, etc., assim como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre ciência, a moral e a imortalidade da alma, a natureza do homem e o futuro. Ela foi direcionada por Allan Kardec, mas também participaram encarnados e desencarnados, franceses e de outras nações, entre as quais cientistas, literatos, filósofos, religiosos e homens do povo, a qual ajudaram a lançar na sua respectiva esfera de ação os alicerces sobre os quais a obra da inteligência, o Espiritismo, onde o codificador escreveu mais de 12 volumes, publicados em Paris no período de 1858 a 1869, totalizando 4.568 páginas nestas revistas. Os assíduos leitores da Revue notaram que foram tiradas a maioria das ideias para ser desenvolvidas nesta obra da Gênese. E foi o que eu retirei deste parágrafo. Alguém quer acrescentar? Filipe, faz favor. Como forma de divulgar
e haver o espaço para a reflexão dos conteúdos trazidos pelos espíritos, Allan Kardec começou a escrever artigos. E desses artigos começou então mensalmente a haver uma revista. Havia uma revista mensal sobre o espiritismo. Os livros que se fala da revista espírita, que são os tal 12 volumes, são o quê? Ano de 1858. Todas as revistas, todos os artigos da revista até ao final. E esse trabalho, que foi feito ao longo de todos os anos, paralelamente à publicação do Livro dos Espíritos, como diz aqui, foi um meio de ensaio para a reflexão dos espíritas, também de certa forma para validar os conteúdos que faziam sentido integrar dentro das obras básicas ou não. Portanto, nós vamos ter na Revista Espírita, como está aqui, fragmentos de capítulos mais desenvolvidos. Aqui, por exemplo, na Gênese. Por exemplo, o primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita, foi um folheto que ele escreveu sobre a revelação espírita, que depois foi trazido para aqui, para a Gênese, como um capítulo do livro. Mas, primeiramente, foi um folheto de divulgação. Ou seja, aqueles livros mais pequeninos do que é o Espiritismo, o Espiritismo na sua expressão mais simples, é como se fosse folhetos introdutórios à doutrina, ou seja, formas de a divulgar sobre vários aspectos. Kardec vai fazer o que é o livro, o que é o Espiritismo, exatamente para isso, para os principiantes espíritas, para terem o seu primeiro contacto com a doutrina. Portanto, a revista espírita é então este meio de divulgação, mas também este meio para amadurecimento das ideias contidas na doutrina espírita. Está bem? Sim, que ele aproveitou depois também para completar este livro da Gênese. Retirou de lá também já muita informação que tinha escrito. E Obrigada, Filipe. só para dizer mais uma coisa. Depois Kardec desencarna em 1869, ok? Portanto, a publicação da Revista Espírita em janeiro de 1868, passado um ano, ele acaba por desencarnar. Portanto, já não houve tempo para fazer Pois. mais nada. Portanto, aquilo que era para ser feito foi feito. Portanto, basicamente, foi isso. Pronto, era só isso. Obrigada. Agora, eu há pouco dizia que ia falar de Chico Xavier, mas eu falei foi no resumo da aula anterior, em relação à pergunta da nossa amiga Clara. Ela pergunta, se não me engano, a pergunta dela era como se certificava de que é certo que Chico Xavier, eh, as psicografias de Chico Xavier, sendo que trabalha sozinho. Exato. Pois nós aqui escrevemos, e sabemos que ele vivia muito a vida cristã. Ele doou tudo o que tinha e não recebia nada de ninguém. Ele vivia mesmo sem nada praticamente, dava tudo. Portanto, ele vivia mesmo a doutrina espírita, estes ensinamentos, e todas estas requisições da doutrina, ele cumpria. Mas pronto, se calhar o nosso querido Filipe sabe muito melhor explicar sobre esse assunto. Ah, Clara. Até portas, Filipe. Não. Bom, então eu vou dar uma opinião pessoal, hã? Não é verdade absoluta, hã? Bom, porque é que a base do trabalho de divulgação que eu tenho feito tem sido comentar o Evangelho à luz da doutrina espírita? Tem uma razão. Para já, uma questão de afinidade. Ou seja, eh, vivências de outras vidas, não é? Portanto, tenho talvez esse conhecimento já mais desenvolvido de outras vidas minhas. Pronto. Mas, na minha perspectiva, a doutrina espírita começou com este viés
científico. Aliás, a doutrina tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e a religião. Só que os espíritos, ao manifestarem-se, trouxeram o quê? Um conjunto de conhecimentos e de bases, ou seja, fundamentos, princípios estabelecidos, que nos ajudam a refletir sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, e todas essas questões de quê? Da vivência de quem nós somos. O que é que nós somos? Somos espíritos imortais. Só que a doutrina espírita, ela não pode ser vista como uma doutrina isolada. Ou seja, a doutrina espírita é a terceira revelação divina. Significa isto que para haver uma terceira revelação tem que haver o quê? Uma primeira e uma segunda. Então nós não podemos entender a doutrina espírita como algo que veio isolado e que não tem nada a ver com aquilo que foi as outras revelações divinas. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos exatamente isso, as três revelações: Moisés, Cristo e a doutrina espírita. Naquilo que é o desenvolvimento progressista da doutrina espírita, aquilo que é o desenvolvimento progressista da doutrina espírita, o que é que se vê que nós conseguimos observar? Chico Xavier, através da sua psicografia, tem coisas que a gente pode observar racionalmente, que é, para já, a própria vida, ou seja, a vivência cristã. Depois, os detalhes que a sua psicografia traz. E já não estou a falar dos livros, estou a falar das psicografias que tinham como objetivo consolar as mães e, portanto, todos esses. Portanto, a riqueza de detalhes trazido pela psicografia do Chico validava, não é? Validava coisas que ninguém sabia e, portanto, validava a veracidade de que os espíritos que se manifestavam por ele eram realmente os filhos daquelas mães ou os entes queridos daquelas mães. Agora, a gente pode falar assim, bom, mas isso não passa de um critério. O Chico podia ser um mistificador. Bom, nesse caso já é mais complicado, porquê? Porque os detalhes trazidos pela psicografia, muitas vezes ninguém os sabia. Às vezes só os familiares é que acabavam por saber, ou seja, coisas muito íntimas. Agora vamos para o livro. Grande parte da obra de Emmanuel, que foi o mentor espiritual do Chico, traz comentários ao Novo Testamento. Traz comentários ao Novo Testamento. E, portanto, baseado neste planeamento divino e neste sentido de progresso, o que se vê é que só identificar a doutrina espírita como ciência ou como filosofia é insuficiente para quê? Para o desenvolvimento e para o progresso espiritual. Porque é necessário conhecimento e sentimento. E, portanto, aquilo que se fala em reforma íntima, nós podemos compreender muito bem, só que temos que sublimar o sentimento. E nós, para sublimarmos o sentimento, não há outro caminho que não seja compreender, entender, sentir e fazer como Jesus. Então, Tem aí, a psicografia do Chico, e já te dou a palavra, Luz, a psicografia do Chico vem ajudar os espíritas a compreender melhor o Evangelho do Cristo, porque o próprio Espiritismo foi enviado pelo próprio Cristo. E, portanto, para que nós progredamos, e já progredimos muito a nível de raciocínio, é necessário agora sublimar o nosso sentimento. E através do conhecimento racional, através de sabermos o que é que as Escrituras dizem, nós vamos compreender melhor e adequar à nossa vida do dia a dia, sendo melhores pessoas, melhores cristãos, ou seja, melhores homens de bem. Então é como se fosse
um planeamento reencarnatório do próprio Chico para complementar, ou seja, para trazer obras subsidiárias com este intuito de nos estimular sobre o mundo espiritual, sobretudo com as obras do André Luiz, mas dentro de um progresso e de um planeamento divino, porque Jesus afirmou tudo isto, amigos. Afirmou tudo isto naquilo que é considerado o sermão profético, ou seja, do mundo de transição, do final dos tempos, da sua vinda. E o que é isto? É quando os ensinos do Mestre estiverem no coração humano. Então, mas como é que isso se cruza com a doutrina espírita? Levantando o véu dos textos, nomeadamente com o olhar da reencarnação, com o olhar da imortalidade da alma, com o olhar da lei de ação e reação, com o olhar da mediunidade, as escrituras e os ensinos trazidos, porque os ensinos são morais, são sempre morais. Uma vez compreendidos, ajudar-nos-ão a todos a quê? A sermos melhores. Porque no fundo, o que é verdadeiramente importante é nós termos estas duas asas. Sabermos, não é? Sabermos através da racionalidade do critério, mas também termos compaixão e empatia pelo nosso próximo. Então, ó Clara, Sim, isso é uma pergunta complicada essa que você fez. Porquê? Porque há muitas divisões dentro da doutrina espírita em relação a isso, percebe? Porque se você ler racionalmente aqui alguns parágrafos que nós lemos, nós podemos ficar só aqui e não saímos daqui e dizemos, ah, não, isto, o Chico, não validamos nada do Chico porque aquilo que aqui está, e se lermos ao pé da letra, não é? Não se pode validar nem as comunicações do Divaldo, nem as comunicações do Chico, nem de ninguém, uhum, não é? Agora, há planeamentos maiores que nós não conhecemos. Agora, como eu disse no início, esta é uma opinião pessoal minha, que pode estar completamente equivocada. Ok? Portanto, não tenham isto como uma verdade absoluta. Agora, eu também não me preocupo muito com isso, entendem? Porque o que me preocupa é o trabalho que não fiz para trás e que quero fazer agora. Portanto, a gente vai servindo, vai, vai trabalhando como pode e como sabe, e essas coisas das discussões, das interpretações, dessas coisas todas, a gente deixa para Deus. Então, trabalhemos dentro daquilo que é os princípios doutrinários, dentro daquilo que é a proposta da doutrina espírita, mas eh, estar em discussões sobre se deve aceitar o Chico, não deve aceitar o Chico, se o Chico foi Kardec, se Kardec foi o Chico, ou seja, esse tipo de coisas acabam por nos distrair daquilo que é o essencial. E o essencial é amar-nos uns aos outros como o Cristo nos amou. Eu acho que isso é o essencial. aliás, agora passou-me o seu nome, de repente tive uma branca. Hum. Filipe, é assim, eu adoro os livros de Chico Xavier, mas saltou-me à mente uma coisa. Então, Chico Xavier está para o Espiritismo como os santos da Igreja estão para a Igreja, porque também os santos vêm nas Escrituras, fizeram coisas, portanto, eram bons, eram misericordiosos, e esta pergunta saltou-me na minha mente. Se uma coisa está relacionada com a outra, visto tanto uma como a outra vem nas Escrituras. Não, há aí uma confusão. Para que os santos sejam considerados santos, pressupõe-se que eles tenham feito algum milagre.
ok? Ou curado alguém, ou ter assim um fenómeno que se acha que foi por graça divina, não é? Agora, a pessoa torna-se santa quando há esse evento. Agora, o que é o conceito de santo? Na doutrina espírita, estamos a falar de um espírito puro, de um espírito bom, que se traduz na sua santidade pelo quê? Pelo amor que dá ao próximo. Agora, o Chico Xavier não é um santo, porque a terminologia de santo não existe na doutrina espírita. Aqui o que nós podemos, ou quando olhamos para o Chico, ele tinha comportamentos, entre aspas, de santo, mas não é por ser santo, ou seja, é pela sua natureza espiritual, pela bondade que ele tinha no coração, pela forma como tratava as pessoas, pelos 75 anos de mediunidade, pela forma como ele viveu. Agora, não é considerado um santo, é considerado na doutrina espírita como um espírito evoluído, não é? Um espírito evoluído. E como é que nós percebemos que ele é evoluído? Pela forma como ele viveu. Pela vida. Como é que nós sabemos que o Cristo, não é evoluído? Pela forma como ele viveu, pela forma como ele testemunhou. Então, é muito mais importante isso. Mais do que saber, é a forma como nós temos as nossas atitudes. E isso é que faz toda a diferença. Agora, santos são coisas completamente diferentes porque têm a ver com interpretações. E o livro A Gênese vem falar sobre um ponto, diz as predições e os milagres, ou seja, neste livro nós vamos estudar que não há milagres. Há leis divinas, há lei de Deus, e tudo aquilo que é considerado milagre é o que é uma falta de conhecimento sobre as leis de Deus, que são perfeitas. E isso vai ser muito interessante de a gente analisar mais à frente. Bom, isto dá aqui Obrigada, Filipe. muito Para manga. É como Nossa Senhora de Fátima. Não foi um milagre, É foi, isso. foi mediunidade. Foi vários médios viram um ser de luz. Só que isso também falamos na doutrina espírita e há de haver altura que vamos falar sobre isso. Porque Mas na igreja, sim, sim. Na igreja Pois. católica também. O Pois. Papa Francisco não fez nada e, no entanto, já é considerado santo Pode ou coisa do responder género. ao irmão utilizando as palavras do Chico. Desculpa, Luz, eu não percebi. Posso responder à questão da irmã utilizando palavras do Chico? Eu, Então, por mim, penso que podes, não sei como é que é os horários, se era para terminar agora às vou perguntar se 10 e pouco, se não era. posso. Então, do livro Chico Xavier, Uma Gota de Amor, do Sérgio Vilar e do André Vilar, durante uma entrevista a Chico, ele disse: os espíritos são extraordinários. Vou contar um episódio. Um dia alguém me disse: quando eu morrer vou trabalhar em costura. Então eu exclamei: meu Deus, que serei eu? Eu não fiz nada que prestasse. Lembrei-me dos livros, da mediunidade e perguntei a Emanuel: quando eu desencarnar, o que é que o senhor acha que eu vou ser? Acha que poderei continuar na mediunidade? Emanuel retrucou: olhe, se você não cometer maiores erros do que aqueles que já cometeu, se tiver disciplina para se melhorar e ajudar os bons espíritos, quando desencarnar, vai ser médium. Eu ia dizer: e os livros? E a resposta de Emanuel foi: ah, isso é tudo ensaio, você ainda não fez coisa nenhuma. E depois perguntam-lhe: e quem revê as suas mensagens? Emanuel. Revê com carinho. Quando é outro espírito que fala, e no caso do nosso Valdo, o André Luiz, espírito, ajuda muito. Quando é coisa que escapou, consultamos um amigo, mas é raro. Os próprios espíritos é que fazem a revisão. Portanto, é o próprio Chico a dizer que quem vai, portanto, fazer ou ver, não é, a veracidade das mensagens é o próprio Emanuel e outros espíritos, se ainda assim forem suscitadas dúvidas. Muito obrigada pela explicação. Obrigada. Obrigada, Luz.
Então, não sei como é, se tem mais algo a falar, ou se vamos terminar, ou como é, Filipe? Terminar? Pronto. Então, vou pedir a alguém que possa fazer a prece final, por favor. Posso fazer. Obrigada. Obrigada. Então vamos aqui agradecer esta oportunidade. Vamos agradecer aos benfeitores amigos que ampararam a todos nós, mas em especial à nossa Minda, que esteve extraordinária. Obrigada pela sua dedicação, pelo seu esforço, porque nós, simples e ignorantes, podemos dizer, valeu a pena estes momentos, valeu a pena estes ensinos, estas clarificações, vale sempre a pena. Então, que os benfeitores também nos possam continuar a amparar nesta que é a nossa caminhada, vagarosa, mas progressiva. Agradecemos a Jesus pelo seu amparo, pelo seu amor, pela sua doçura enquanto exemplo. Possamos então reconhecer em Jesus o seu exemplo e colocar em prática nas nossas vidas. Obrigada a Deus, Pai nosso, que nos leva ao colo a cada dia e a cada instante. Muito grata por estes momentos, muito grata por esta aprendizagem. Vamos então terminar, e terminamos hoje, a introdução do livro A Gênese, e assim seja. Obrigada a todos. Obrigada de coração.